Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 15, versículos do 21 ao 28. Assim nos diz a palavra de Deus. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia, vinda daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. Ele não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos se aproximaram e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus tomou a palavra: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Ele lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Como queres te seja feito. E a partir daquela hora, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. E uma mulher estrangeira, uma cananeia, uma mulher pagã, idólatra, que não reconhecia o Deus vivo e verdadeiro. Mulher daquela região, provavelmente tinha escutado a respeito de Jesus, ouviu o que ele era capaz de fazer, os milagres que ele podia realizar, e se colocou no encalço de Jesus. E é claro que enquanto ela o observava, ela foi vendo o Senhor agir, o Senhor atuar. E então, cheia de fé, ela se colocou a gritar: Senhor, filho de Davi. Esse filho de Davi pode não ter muito significado para nós que somos ocidentais, que às vezes não entendemos a palavra de Deus como um todo, não é? A gente acha que é só um título bonito, uma maneira de chamar a pessoa. Não, o filho de Davi, ela estava dando a Jesus o título do Cristo, do Messias. Ela estava dizendo: eu reconheço que a promessa de Deus que foi feita a Israel não era nem para ela, porque ela não fazia parte do povo de Israel. A promessa que Deus fez ao seu povo foi cumprida no Senhor. O Senhor é aquele que havia de vir da parte de Deus para salvar o seu povo. Então esse filho de Davi era como se ela dissesse: se o Senhor não fosse o filho de Davi, o Senhor não podia fazer as coisas que o Senhor está fazendo. E se o Senhor é o filho de Davi, então o Senhor pode fazer. E em seguida ela apelou para a compaixão de Jesus. Primeiro, ela disse que acreditava que ele era o enviado de Deus. Segunda oração importantíssima: tem compaixão de mim. E aí ela disse o que ela precisava de Deus. Agora olha que interessante, era a filha que estava atormentada pelo demônio, mas é dela que ela pede compaixão. Porque, minha gente, só quem é mãe, quem é pai sabe como nós ficamos angustiados, atormentados quando uma coisa acontece com o nosso filho. O que acontecia com a menina por fora, acontecia com a mãe por dentro. Cada vez que aquela menina caía se retorcendo pelo chão,
A mãe se retorcia dentro da sua alma de dó e de compaixão. Então ela diz: tem piedade de mim, Senhor. Porque não é só minha filha que está atormentada, eu também estou atormentada. E apresentou a Jesus o seu pedido de oração. Minha filha é cruelmente atormentada pelo demônio. Ela não pediu a Jesus que libertasse a filha simplesmente, não disse a Jesus o que fazer. Ela apresentou a sua situação diante de Deus. Porque às vezes nós queremos determinar para Deus o que Ele deve fazer, gente. Nós precisamos entender que o que o Senhor espera de nós na nossa oração é que nós nos abramos com confiança à sua bondade, à sua misericórdia. E já eu volto aqui nessa parte da confiança absoluta dessa mulher em Jesus. Diante desta oração tão comovente, Jesus não responde palavra alguma. Aí você pode até dizer, né? Nossa, ele foi duro, porque ele não ia atender a mulher só porque ela não era dos filhos de Israel. Pois é, nós deveríamos aprender com Jesus que tem coisas que tocam para nós e tem coisas que não são para nós. Que quem quer fazer tudo acaba não fazendo a vontade de Deus. Porque nós temos limites. E olha, para Jesus, como Deus, tudo era possível. Mas como ser humano, porque ele também era humano, ele tinha os seus limites. Ele tinha que colocar o foco naquilo que o Pai dele enviou ele para fazer. E ele estava dizendo para os seus: isso aqui é um desvio da minha missão. Mas é claro que também, como Deus, nosso Senhor já sabia tudo que se desdobraria em seguida. Como Ele também sabia que essa mulher ela não ia parar nessa negativa. Não é nem negativa, nesse silêncio de Deus, né? Olha, se quando nós orássemos e não tivéssemos uma resposta, se nós fizéssemos como esta mulher, nós não nos conformássemos simplesmente com o silêncio de Deus, nós veríamos verdadeiros milagres na nossa vida. Porque muitas vezes Deus não nos responde de imediato para provocar em nós a oração e o desejo. Porque a oração é eficaz quanto maior é o desejo de quem reza. Se eu não me engano, São Gregório Magno, ele dizia que uma oração desprovida de desejo não chega a Deus, não sobe ao céu e não é atendida. Ele dizia: pedes e não recebes, porque a tua oração é desprovida de desejo. E quando Jesus não respondeu a ela palavra alguma, o que foi que essa mulher fez? Colocou a viola no saco, sentou num canto e chorou, voltou para casa desanimada? Não, ela redobrou os seus esforços. Se antes ela estava suplicando, agora ela gritava ao Senhor, ao ponto de que ninguém conseguia ouvir mais a pregação e os discípulos já estavam incomodados. Claro que Jesus estava incomodado, gente. A pessoa que mais fica incomodada com esse tipo de barulho é quem está pregando. E os outros já estavam preocupados e estavam incomodados e foram lá falar com Jesus: Senhor, manda embora essa mulher, pelo amor de Deus. Porque ninguém ouve o Senhor, ninguém presta atenção no Senhor, está todo mundo irritado já. O povo está querendo bater nela. Manda essa mulher embora. Ela vem gritando atrás de nós. Olha aqui, ó. Ela vem gritando atrás de nós. Você consegue imaginar essa cena? Você seria capaz de passar esse ridículo por causa da sua fé? Você tem tamanha convicção em Deus que você seria capaz de se expor a essa vergonha? Ou a nossa fé é aquela de que alguém pergunta para a gente assim: mas você vai na igreja? E a gente fica vermelho e começa a dar desculpas. Eu vou porque a minha família sempre foi católica. Toma vergonha, né? Eu vou porque é bom, né, a gente rezar de vez em quando, né? Minha família sempre foi católica. Quem tem vergonha de Deus, Deus vai ter vergonha dele.
E às vezes a gente dá essas respostas dissimuladas, sabe? Porque a gente tem vergonha de dizer que a gente confia em Deus, de que a gente reza. Mas eu lhe digo, quem de verdade acredita em Deus e recebeu de Deus um socorro, essa pessoa morre, mas não abre mão de Deus. Ela perde tudo, mas a Deus ela não quer perder mais. Depois que você descobre o tesouro que Ele é na sua vida, pode arrancar o seu couro, mas você não abre mão de nosso Senhor, mas de jeito nenhum, porque tudo é lixo comparado com Ele. Até essa vida que nós vivemos na carne é lixo comparado com a graça de Deus, com a presença de Deus, com a sua salvação e com a vida eterna. E Jesus diz: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, ela não se convenceu dessa negativa. Ela veio prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Porque se tinha uma dúvida que ela não tinha, era se Jesus podia fazer o que ela estava pedindo. Ela sabia que Ele podia. Agora faltava conseguir que Ele fizesse. Senhor, socorre-me. E aí Jesus fala com ela e diz: não fica bem eu tirar o pão dos filhos para jogar para os cachorros. Nossa, Márcio, que resposta grossa. Grossa mesmo. Jesus deu um tranco nela. Você sabe por quê? Porque uma pessoa que põe qualquer coisa que seja no lugar de Deus tem uma vida de cachorro. Porque todo ídolo cobra sacrifício e sacrifício de sangue. O adultério é uma idolatria. E o que o adultério pede como sacrifício? O seu matrimônio verdadeiro, os seus filhos. Quem entra no adultério sacrifica os próprios filhos, porque você começa a conviver com eles como se não fossem seus filhos. Você tira a sua convivência, a sua paternidade, a sua maternidade, o seu cuidado com eles. Você troca, porque você pôs algo no lugar. Você percebe? Quando o dinheiro, ele assume o lugar de Deus na vida da gente, o dinheiro, meus queridos, é um patrão cruel. Quem serve ao dinheiro não tem descanso. Pessoas que servem o dinheiro passam a vida inteira, às vezes, inteira, em função dele. São ricos e às vezes são pobres. São ricos e às vezes são miseráveis. Porque a gana é tanta que querem sempre mais, então não podem gastar. Passam a vida acumulando. Só que não têm o controle de quanto tempo ainda vão viver. E de repente morrem e fica tudo aí, olha. Ainda mais para poder dividir família, por irmão contra irmão, pai contra filhos, mãe contra filhos. Divide. Quando o dinheiro é o ídolo, ele faz da vida da gente uma vida desgraçada, uma vida de cachorro. Pergunta para uma pessoa que colocou o álcool como o senhor da vida dela. Pergunta para uma pessoa que não serve a Deus e nem serve a si mesma. Ela serve ao alcoolismo. É uma vida de cachorro. Olha, nessa hora até o cachorro fica ofendido quando a gente diz que é uma vida de cachorro, porque é pior do que uma vida de cachorro. Porque às vezes a gente encontra uma pessoa numa condição que um cachorro não vive, que um cachorro não se submete. Você percebe? Por isso Jesus disse para ela: eu vou dar a você o que é de Deus. Quando você se prostra diante desses ídolos que fazem da sua vida uma vida de cachorro. Há na internet um dito a respeito de um hábito de idolatria que havia entre os cananeus antigos, que era chamado sacrifício dos alicerces. Diz que havia uma tradição de que o primeiro filho, assim que nascesse, deveria ser cimentado na parede da casa vivo. Era uma maneira de sacrificar e de colocar aquele filho como uma entidade guardiã naquela casa. Ele deveria ser o espírito guardador da casa. E por isso, ele era
sepultado vivo nas paredes da casa. Você acha que uma casa dessa poderia ter paz? Você acha que um sacrifício como esse não amaldiçoaria uma família? E Jesus põe isso nas palavras que ele diz a esta mulher: não fica bem dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas essa mulher vira para Jesus e diz: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que significa que ela estava dizendo para Jesus que aquele milagre que todo mundo estava achando que era grande, ela sabia que para Jesus não passava de uma migalha. E Jesus se admira da fé daquela mulher e diz: mulher, grande é a tua fé. Então, por causa da tua fé, seja feito conforme você quer. E a partir daquela hora, a sua filha ficou curada. Meu Deus, a fé faz milagre na vida da gente. Por isso que Jesus se admira. Me permita aqui pegar um trechinho do livro Novena de Natal, porque Jesus se admira da fé, mas ele também se admira da falta da fé. Na página 17, está aqui, ó: Jesus se admira que aqueles que o seguem confiem tão pouco nele e por isso se abalem diante de qualquer perigo. Estavam tão cegos de medo que não podiam perceber quem era que estava com eles no barco. Ignoravam que quando Jesus está dentro, o barco, a casa, a família e a vida não podem afundar, porque Deus não pode perecer. Mas quem não tem fé não consegue entender isso. Age desse modo, sem fé, toda pessoa que entra em desespero sempre que topa com um problema. E também nós cairemos no mesmo erro e seremos reprovados pelo Espírito Santo se diante das dificuldades e perigos que estivermos enfrentando, esquecermos que não estamos sozinhos, abandonados. Quem tem Jesus como Senhor jamais verá o barco da sua vida ser jogado de um lado para o outro para no fim afundar. Você pode até ver a sua vida ser jogada de um lado para o outro, mas ela não vai afundar, porque Jesus está no barco com você. É isso que Natal quer dizer, meus queridos, que Deus se pôs no nosso barco. E como se fala aqui de um exorcismo, na página 19, está aqui, ó, começa justamente o segundo dia dizendo qual é a arma mais poderosa contra o demônio. Você sabe qual é? Eu não vou te dizer qual, mas eu vou te dizer que a que você está pensando não é. Porque eu sei que muita gente pensou que é a oração e não é. A arma mais poderosa contra o demônio, porque o demônio não a conhece, por isso ele não sabe como se defender dela. E eu digo isso para provocar você mesmo, para tomar conhecimento das forças que Deus colocou em nosso favor. Que nós temos uma maneira diferente de viver essa vida, que é pela fé. O Senhor nos convida e nos provoca a viver a nossa vida na fé. Então eu preciso assumir esta palavra para hoje na minha vida. Eu preciso tomar posse desta palavra. E em vez de ficar preso nos negativos, sabendo que eu tenho Jesus como Senhor, eu preciso me encher de coisas boas. Gente, nós precisamos nos revestir de coisas boas. Nos revestimos de sorriso e a nossa alma de canções. Sabe, aprender a rezar cantando. Está triste, cante. Reze. Quantas vezes rezar cantando foi uma cura para a minha alma. As piores tristezas da minha vida eu venci orando, mas orando com a música. Revestindo a minha alma de canções. Mas essa canção aqui não é qualquer canção, é oração. Porque uma canção por si só, ela às vezes aprofunda até a tristeza da gente. Vai num dia de tristeza escutar essas músicas de fossa para você ver onde é que você vai parar. Sofrendo. Muita gente que se matou ouvindo música.
que a tristeza era grande, e a música ainda aprofundou a tristeza da pessoa. Tem um cantor secular, eu não vou falar o nome para não ficar expondo a pessoa, mas ele mesmo disse isso, quem o conhece vai identificar a história. Ele passou meses trancado, depressivo, num apartamento, sem sair. Ele compôs um álbum inteirinho nesses dias, e grande parte do que ele compôs ele não pôde publicar, porque ele tinha certeza que ia causar a morte das pessoas, porque ele criou aquelas músicas em depressão, sabendo que elas alimentavam a tristeza, a depressão e o desespero. Então toma cuidado com o que você ouve. Mas olha, nada nos faz tão bem como revestir a nossa alma de canções e o nosso rosto de sorrisos. Sorriso abre portas para a gente, aproxima as pessoas, torna a gente mais bonito. Você pode ter certeza que você fica até mais jovem quando você sorri. Revestir o rosto de sorrisos e o coração de canções, sabe? Não esquecer de saudar a vida. Olha, como eu fico feliz dessa inspiração que o Senhor nos deu, desse programa Sorrindo para a Vida, porque todos os dias de manhã nós saudamos a vida aqui como? Com um belo sorriso. Não é porque a gente não tenha lutas a travar, dificuldades a enfrentar, não é porque a gente não tenha problemas. Às vezes a gente chega aqui, olha, sobrecarregados, mas nós sabemos em quem nós pusemos a nossa confiança, e isso nos permite sorrir. Olha, o Sorrindo para a Vida não é o mesmo se não houver música, você não concorda? Então, um hino de louvor nos ajuda a orar, porque cantar ajuda a rezar. Cantar ao Senhor a gratidão por tanto bem que Ele nos faz. E cantamos mesmo em meio à dor, porque nos diz a palavra que os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Cantamos mesmo com lágrimas nos olhos, como o povo de Israel que era levado escravo e pelo caminho ia cantando as suas dores, cantando a sua tristeza, cantando a sua angústia, mas cantando como uma forma de oração ao Senhor. E enquanto muita gente na dor se cala, porque tem gente que se cala na dor. Isso é bom? Não. Você precisa pôr para fora, não murmurando, mas orando e buscando ajuda. Enquanto muita gente na dor se cala, Deus nos faz falar do quanto sofremos. Como assim? Deus provocou essa mulher em Jesus Cristo até ela pôr tudo para fora. O Senhor fez com que ela gritasse a sua oração, que ela expusesse o seu sofrimento. Você viu, ela pediu ajuda para si, pediu ajuda para a filha, suplicou ao Senhor. Você não tenha dúvidas de que ela se encheu de desejo enquanto ela clamava, porque olha, quando você começa a pedir uma coisa para Deus com insistência, seu coração pega fogo. A gente acha que vai pedir e vai desanimar. Não, é o contrário. Quanto mais você pede, parece que mais a sua fé cresce e mais você tem gana de conseguir aquilo, e a oração consegue o que você achou que não era possível. Então, em meio às lágrimas, nós semeamos em oração. As nossas lágrimas são sementes da mudança quando nós as levamos diante de Deus. Então, o que é que nós precisamos trazer para orar? Uma fé firme e uma vontade decidida. O que foi que essa mulher levou diante de Jesus? O que nem os apóstolos tinham. Os apóstolos eram do povo de Israel, objeto das promessas de Deus, caminhavam com Jesus, já tinham visto muitas coisas, mas Jesus não viu neles uma fé como a dessa mulher. Ela levou uma fé firme. Está na hora de você ter fé. O que levar para orar? Uma fé firme, confiar em Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, inclusive correndo o risco do ridículo de você desmontar uma casa toda, colocar tudo dentro da caixa, esperando uma mudança que não vai chegar.
Esses dias eu vi um testemunho da doutora Filó que eu acho maravilhosa. Maravilhosa. Quem a conhece e tiver contato com ela, diga que eu mandei um abraço. Doutora Filó, ela estava testemunhando que chegou uma criança que nasceu com um defeito congênito. E a artéria veio trocada. E se não faz a correção imediatamente, a criança morre. Mas a criança era muito pobrezinha, estava lá no hospital, precisava ser... O médico que poderia fazer essa cirurgia estava num outro hospital, acho que eles tinham que pegar até um helicóptero, porque tinham que levar a criança até ele não conseguia chegar até ela. Mas uma criança assim, novinha, não pode ser levada sem a mãe. E ninguém achava a mãe. Sabe o que ela disse? Vamos preparar tudo, porque eu já pedi ao Senhor que traga a mãe. Então toda a equipe médica, não, mas como é que vai fazer isso? Vai mobilizar todas as coisas. E ela disse o seguinte: a nossa parte nós precisamos fazer. A única que nós não podemos é achar a mãe, que não tem contato, que não tem endereço, nessa cidade imensa. E isso só Deus pode fazer. E a parte dele ele sempre faz, a gente precisa fazer a nossa. Eles montaram tudo, eles deram vazão a toda a papelada, a criança já estava dentro da ambulância e a mãe ainda não tinha chegado. Quando ia fechar a porta da ambulância, uma senhora pega ela pelo braço e diz assim: eu queria saber como é que eu faço para achar o meu filho que está aqui dentro dele. Mais de 2.000 leitos. Você descobrir quem era a mãe daquela criança. A mãe foi simplesmente nela, porque o Senhor havia levado. E ela contou que ainda assim chegou um assistente social do lado, porque aquela mulher era muito pobre, não tinha condições de arcar com as despesas. E ela termina dizendo assim: olha, Jesus não só fez o que precisava ser feito, mas ainda deu a assistência que aquela mãe não podia. Ela fez a melhor cirurgia, com o melhor médico, sem gastar R$1. É o que a fé manda fazer. É preciso ter fé, é preciso confiar. Confiar não no que você pediu. A sua confiança não está na sua oração. A sua confiança está no Senhor. Essa mulher não estava confiando no que pediu, tanto que ela não pediu nada. Ela chegou lá e disse: a minha filha está gravemente atormentada por um demônio. Ela não disse: tira o demônio dela. Não disse: cura minha filha. Não disse: mata minha filha. Faz ela ir para junto de Deus. Ela simplesmente apresentou aquela situação a Jesus. Uma fé firme, correndo risco do ridículo. De pôr uma criança numa ambulância sem poder levar porque a mãe não está do lado e a mãe chega na hora. De fazer as caixas para uma mudança que você, de fato, não sabe se vai acontecer. A única coisa que você sabe é que Deus disse que vai. E olha, nós poderíamos multiplicar esses testemunhos aqui, gente. Uma fé firme e uma vontade decidida de que realmente aconteça aquilo que nós oramos. Vamos orar? E para nós orarmos, quero lembrar a você as respostas de Jesus a quem orou com fé. Como ele disse a hemorroíça: a tua fé te curou. Como ele disse a essa mulher cananeia: seja feito conforme a tua fé. Você vai receber o que você acredita que vai receber. Se essa resposta de Jesus fosse para você hoje, você ia receber muito ou você ia receber pouco? Então, para orar, trazer a fé, saber com certeza o que queremos, querer em toda circunstância. Põe as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho. A oração começa com o desejar. Quanto mais intenso o desejo, mais eficaz a oração. Nada nos torna mais vivos do que um desejo profundo, meus irmãos, do que uma ideia criativa. Sabe, o desespero impede a gente de pensar, impede a gente de criar, impede a gente de querer. Confie em Deus. Ter fé não é você fabricar uma certeza de que as coisas vão acontecer só porque você quer. Mas é você ver como fato real, que se Deus falou, aquilo vai acontecer e é verdade. E quando a gente sabe que é certo, que uma coisa boa vai acontecer, a gente descansa.
E a gente fica alegre, mesmo antes que aconteça. É assim com você também? Senhor, põe tuas mãos sobre nós neste momento. Jesus, nós te pedimos. Senhor, nós te pedimos, dá-nos a fé que nós não temos. Aumenta a nossa fé tão pequenininha, Senhor. Nós entendemos nesta palavra que a fé faz que o que Deus prometeu se realize. Enquanto é simplesmente uma promessa, Senhor, está dependendo da nossa colaboração. Mas quando entra a fé, essa fé que nos faz assumir que o Senhor não mente, então nós podemos avançar sabendo que algo bom vai acontecer, mesmo que não seja exatamente o que nós pedimos. Senhor, aumenta a nossa fé. Eu sei que muitas vezes nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, mas nós relutamos em acreditar se o Senhor não nos der sinais, Senhor. O sinal o Senhor já deu, é a sua palavra. Eu não quero estar, Senhor, entre aqueles que querem ver para crer. Não, Senhor. Eu quero crer, mesmo sem ver, porque eu sei que se eu confiar em Ti, aquilo que eu espero virá. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos abençoa nesta hora. Ore ao Senhor, ore espontaneamente. Sobretudo em situações que estão trazendo perigo para a sua vida. Que fé é na hora do perigo você pedir a Deus que te segure mais forte, que te segure mais firme. Pede a Ele essa graça agora.